É ver em cada dia um novo dia pra viver. E em cada anoitecer, com as bênçãos do luar, sonhar. Olá, jovens de todas as idades, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um dos vídeos da nossa série Falando ao Jovem. Meu nome é Renan, para aqueles que não me conhecem, sou instrutor da Mocidade Raio do Sol, do Grupo Espírita Irmã Sheila, e nesse período que nós estamos vivendo no ano 2020 de isolamento social em virtude da pandemia de coronavírus, nós estamos fazendo essa série de videozinhos aqui com uma linguagem mais informal e voltada especificamente para um público jovem. Mas como eu falei, jovens de qualquer idade, porque a juventude, mais do que uma questão de idade, é uma questão de estado de espírito. Eu posso ser muito jovem aos 80 anos e posso ser extremamente velho aos 15. Né? E estamos fazendo esse vídeo no mês de agosto. Como todos nós sabemos, no mês de agosto nós comemoramos uma data muito especial, todo segundo domingo de cada mês, que é o Dia dos Pais. Né? Então nós vamos ver nesse vídeo aqui quais são as origens dessa data, né? Como que ela começou no Brasil, o que o Espiritismo vai nos falar sobre ela. A primeira referência histórica que nós temos a respeito da questão de uma comemoração, de uma homenagem para o pai, vem da antiga Babilônia. Arqueólogos acharam em um sítio arqueológico lá no Iraque uma placa de argila de um jovem que homenageava o seu pai. Para quem não sabe onde é a Babilônia, fica onde é atualmente o Iraque, né? Depois, quem tiver dúvidas, procure lá no Google. É muito interessante a história dessa civilização aí. Então, começou lá. E essa data, essas comemorações, elas foram se estendendo aí ao longo dos séculos e dos milênios até chegar aos dias de hoje. Porém, cada país ela comemora essa data numa data específica. Boa parte dos países do mundo comemoram no dia 30 de julho. Só que aqui no nosso país ela é comemorada no segundo domingo de cada mês de agosto, tá? Em outros países é comemorado em datas diversas, tá certo? E aqui no Brasil essa data ela foi instituída na década de 1950, mais especificamente em 1953, pelo jornalista Roberto Marinho. E essa data, na na fala dele, ela visava trazer uma comemoração para as pessoas, um motivo para que as pessoas pudessem comemorar e homenagear aqueles que são tão importantes para nós, que são nossos pais, né? Sem eles a gente não existiria, né? E ele escolheu, especificamente, o dia 16 de julho de 1953. Ele escolheu essa data, de agosto, de 1953, por quê? Porque nessa data era comemorado o dia de São Joaquim, que é o pai de Maria, mãe de Jesus. Então ele colocou nessa data, porém essa é uma data que ao longo do tempo ela foi se tornando uma data móvel. Móvel em que sentido? Ela é sempre comemorada no segundo domingo, então pode ser que ela caia em dias diversos aí do mês. Tá? E também um outro aspecto da criação da comemoração do Dia dos Pais é a questão comercial. Assim como todas as outras datas comemorativas que nós temos, tem esse apelo comercial, o Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim, todas elas têm um componente religioso, mas também tem um componente comercial por trás, né? O Dia dos Pais também não podia deixar de ser. Porém, eu não vou comentar, eu não vou entrar nessa questão aí, porque não vem ao caso. Porém, a ideia do nosso vídeo aqui é justamente falar sobre a importância dos pais na nossa vida. Por quê? Porque todos nós somos filhos de alguém. Então, por mais que eu possa não ter conhecido meu pai, ou meu pai possa possa não ter uma relação muito bem com ele, ou meu pai ser distante, enfim, qualquer situação em que você tem um pai. Todos nós temos um pai, tá? Até Jesus teve. Jesus, o espírito mais evoluído, teve aqui na Terra, teve José. José, que é importante falar, fala-se muito de Maria, né, e tudo mais. E fala-se pouco de José. Existem poucas referências a respeito de José nos evangelhos, né? Sabe-se que ele morreu com Jesus ainda muito novo e que ele era mais velho que Maria, e enfim. Só que sabemos que provavelmente José teve uma importância muito grande na criação de Jesus ali, né, em auxiliar Maria naqueles momentos. Como nós sabemos, José também era um espírito evoluído, não tanto quanto Maria, mas era um espírito bem mais evoluído que os homens daquela época ali, né? Então ele veio com essa missão aí de ser o pai de Jesus. Olha que responsabilidade, gente. José veio com a missão de ser o pai de Jesus. Então, para você ver tanto que a importância que
esse espírito, de certa forma, ele carrega, né? De ser o pai da figura mais importante que já pisou nesse planeta até os dias de hoje, né? E o que a doutrina espírita, o que o espiritismo ele vem falar pra gente a respeito disso? E quando eu estava pesquisando, eu achei uma coisa muito importante e interessante que eu quero trazer para vocês, que é justamente uma pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta 491 do Livro dos Espíritos. Tá? Vou usar minha colinha aqui, porque eu não lembro dela de cabeça. Que ela pergunta exatamente o seguinte: qual que é a missão do espírito protetor? Aí vocês podem perguntar, mas espírito protetor? Como é que é Dia dos Pais? Como assim? Para começar, tem tudo a ver, porque uma das funções do pai, da paternidade, é justamente exercer uma proteção a respeito dos filhos, tá? Mas vamos voltar à pergunta, né? Então lá, Kardec faz a pergunta: qual que é a missão do espírito protetor? E a espiritualidade responde pra gente o seguinte: a de um pai em relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhes o ânimo nas provas da vida. Então, ou seja, a espiritualidade, ela compara a missão do espírito protetor, nosso anjo da guarda, com a missão de um pai. Então isso já reveste um caráter extremamente importante da função do pai, na nossa vida, na vida de seus filhos, né? Porque o pai, da mesma forma que um anjo protetor se assemelha a um pai também deve se assemelhar a um anjo protetor, dando esses conselhos, essa proteção, né, como o próprio nome diz, essa guarida aí para os seus filhos, né? É lógico que nós sabemos que, infelizmente, muitos pais eles não cumprem adequadamente com essa função, por N fatores. Por serem ausentes, por terem falecido, enfim. Só que nós sabemos que muitas dessas situações onde o pai ele é ausente em relação aos filhos decorre da nossa inferioridade moral como seres humanos. Sabemos que estamos aqui na Terra e não estamos aqui na Terra por acaso. Se estamos aqui, somos porque somos seres imperfeitos. E nossa função, e nossa principal missão aqui na Terra é a missão de evoluir, de nos tornarmos pessoas melhores. Porém, nessa caminhada evolutiva que nós temos, nós cometemos percalços, nós cometemos erros, né? Nós desviamos do caminho. E um desses desvios, algumas vezes, ocorre na questão justamente da paternidade, onde um pai ele não dá a devida importância para a real criação de seus filhos, né? E acaba que nessa não importância da criação de seus filhos, isso acaba gerando consequências muito danosas para eles aí, em outros períodos, na fase adulta. Não é verdade? Então o pai, a missão da paternidade ele é muito sublime, ele é muito importante. E o pai ele vai exercer uma influência muito grande. E nesse momento, quando eu estou falando de pai aqui, tá? Eu quero falar que o pai é aquele, não só aquele que, vamos dizer assim, põe no mundo. Tá? Quando eu falo de pôr no mundo, é aquele que concebeu o filho, né? E sim daquele que criou. Porque sabemos que muitas vezes temos avós que são pais, temos padrastos, né, que são mais pais que os pais verdadeiros, temos tios, temos irmãos. Então, assim, temos exemplos de pais que muitas vezes não são verdadeiramente pais no sentido sanguíneo, biológico da coisa, mas que ao criarem seus protegidos ali, agem como esses anjos da guarda, que Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, que os Espíritos respondem com essa resposta tão interessante aí. Então, ou seja, a questão da paternidade ela é muito além do que da questão biológica do pai, daquele que ajudou a gerar aquela criança. Ela vai para a questão daquele que ajuda a cuidar, que dá a orientação, que exerce o caminho correto para aquele filho ali naquela situação. E Kardec ele continua. Na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, né, ele pergunta lá, né, pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta que os Espíritos dão é quase que óbvia, né? Sem contestação, possível uma verdadeira missão. E o que é uma missão? É uma coisa que nós temos que cumprir, um objetivo que nós temos que realizar ali, né, que cumprir. Né? E continuando na resposta dos Espíritos que os Espíritos dão, eles continuam, né? É ao mesmo tempo grandíssimo dever a quem
e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. Ele facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e debilitada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de prumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter de seu filho. Se este vier sucumbir pela culpa, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, ou seja, a mensagem que a espiritualidade traz para nós, ela é bastante clara nesse sentido, de que os pais, eles têm uma missão muito importante, tanto pai quanto mãe, no cuidado dos seus filhos, que é encaminhá-los ao bom caminho, né? E o pai, ele vai exercer essa influência muito grande, né, nessa criação, né? Sabemos, através de estudos aí científicos e tudo mais, que o pai tem uma função muito importante na criação do filho, a questão de desenvolver a questão da autoridade, enfim, de vários aspectos psicológicos, que eu não vou entrar tanto tempo nesse vídeo, até porque eu precisaria fazer uma pesquisa mais acurada a respeito dessas questões aí, tá? Mas o pai, ele tem essa função aí muito importante de direcionar o caminho para o seu filho, né? Então, o pai, ele vai ter uma função muito importante aí na criação e no direcionamento do seu filho, né? Por quê? Porque é como aquela passagem de Santo Agostinho, né? Que ele fala: lembrai-vos de que cada pai, cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho que foi confiado à vossa guarda? Então, ou seja, o que o papel dos pais, ali, independente se for pai e mãe, eles fizeram com aquela criança que foi confiada à guarda deles ali. Eles souberam dar um bom direcionamento ou eles desvirtuaram ela pelo caminho? Uma coisa importante é que o pai ele deve sempre pautar os seus ensinamentos para o seu filho através do exemplo, né? O exemplo, ele educa muito mais do que palavras, né? Um dos maiores exemplos que a gente pode ver disso é o próprio Jesus, que a todo momento em si, ele falava, ele ensinava, mas ao mesmo tempo ele fazia, ele agia. Então, ou seja, ele liderava pelo exemplo. Então, e os maiores líderes da história humana, eles também tinham essa questão de liderar pelo exemplo. Eles mandavam os outros fazer, mas eles também faziam aquilo lá. Então o pai, ele deve sempre se pautar também por essa questão do exemplo. Ele deve liderar o seu filho pelo exemplo. Assim, liderar sem autoritarismo, sem abuso, sem desrespeito, né? Sempre agindo com respeito com os seus filhos, dentro das limitações de seus filhos, né? E esse exemplo deve sempre ser pautado pela ética, pela honestidade, pela disciplina, enfim, pelos valores morais salutares aí que existem, né? Então esse é o nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem curtinho, tá? Falando desse tema tão especial aí, que é sobre nossos pais, sobre o Dia dos Pais e tudo mais. E antes de a gente terminar, eu quero deixar uma reflexão pra gente. Lembrando que todos nós somos filhos de alguém, temos um pai. Você já fez uma prece pelo seu pai hoje? Ou melhor, você já abraçou o seu pai hoje? Para aqueles que têm essa oportunidade. Se você não abraçou, ou se você não fez uma prece para ele, faça uma prece para o seu pai. Porque, mesmo que ele seja uma pessoa difícil de se lidar, que ele tenha abandonado, que ele seja um pai ausente, enfim, faça uma prece por ele. Se ele agiu dessa forma correta, foi porque talvez ele mesmo não teve as referências de pai para poder passar para vocês. Tá? Às vezes o pai dele também agiu da mesma forma com ele. Então, isso vai gerando aquele ciclo vicioso. Então, vamos quebrar esse ciclo vicioso. Vamos fazer uma prece para nossos pais. Vamos abraçá-los se pudermos. E vamos tentar entender as opiniões, as visões deles, porque eles foram criados em uma outra época, em uma outra situação. Então talvez as opiniões deles são referentes àquela época em que eles viviam, e hoje isso foi completamente transformado, né? Que o mundo muda, né? E às vezes a cabeça das pessoas ela acaba não mudando junto com o mundo. Tá?
Então vamos entender, vamos fazer essa prece por eles, vamos abraçá-los, vamos conversar com nossos pais. Aliás, conversar não, porque quando a gente fala de conversar, muitas vezes é um que conversa e o outro que só escuta. E vamos ser diferentes, vamos dialogar com ele. No diálogo, os dois conversam, cada um a seu tempo, obviamente, não é? E ambos se escutam. E aí escutar é muito mais importante do que qualquer coisa que é dita, tá certo? Então fica aqui a nossa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!